Nossa, quantos amigos que eu estou vendo aí entrando, muito bom. A gente está fazendo esse nosso primeiro webinar. Eu estou aqui na Fermentec hoje, vim especialmente aqui para falar com vocês, passar uma mensagem de carinho, de amor para todo mundo, porque é um momento bastante difícil. Eu estou aqui na minha sala de trabalho, é onde eu tenho as maiores inspirações da minha vida, exatamente nesse canto, ao fundo da tela da minha família do Japão. Eu venho de uma família japonesa, e que realmente me ensinou muita coisa, principalmente resiliência para esse momento tão difícil que a gente está passando. Eu estou muito feliz de realmente estar aqui com vocês. É uma maneira da gente matar as saudades. Eu estou vendo muitas pessoas amigas aí, todos muito bem-vindos para o nosso evento. Queria fazer um agradecimento para a minha equipe. Então, o nosso marketing é o André Shibata, que está aí na tela, muito obrigada. A Bia, da nossa área de TI, a Thaís, o nosso suporte. Marcão, que é o nosso gerente comercial, que ele vai fazer o papel de facilitador hoje nesse evento. Eu já aviso que vai ser um evento bastante informal, então, por favor, interajam bastante com o Múcio, porque ele vai falar, é claro, sobre um tema, e depois ele vai dar o espaço para perguntas e respostas. E Marcão vai fazer realmente esse momento aí de estar dando essa mãozinha. Bom, o que eu queria falar um pouco para vocês desse momento que a gente está passando. É um momento em que é difícil para todo mundo, mas eu mantenho sempre a minha positividade. Então, todo mundo queria ouvir, falar um pouco de como a Fermentec está enfrentando tudo isso. Primeiro, que a gente está enfrentando com muito respeito ao próximo. Eu acho que quem me conhece sabe que a gente vem praticando aí uma gestão bastante transformativa. Eu acho que isso faz muita diferença. Muita gratidão ao meu time, que está enfrentando com muita dignidade, com muita força, com muita firmeza esse momento tão difícil. Então, nós estamos todos bem aqui na Fermentec, graças a Deus. Todo mundo muito engajado realmente para a gente suportar os clientes nesse momento e oferecendo ajuda na maneira do possível, mas é importante que nós estamos conduzindo com muita serenidade. Como é que a gente consegue? Eu vou compartilhar um pouco o meu momento aqui com vocês, muito rápido, de como que eu lido com uma situação como essa. Primeiro que, quem me conhece sabe que eu adoro velejar. Eu gosto muito de velejar, tenho feito alguns cursos nos últimos 3 anos. Eu estou fazendo de conta primeiro, que meu apartamento é um barco, que eu estou velejando, eu e o Doni, que a gente está dando uma volta ao mundo. Então, isso tem funcionado muito bacana. É uma maneira que eu encontrei para me manter no equilíbrio emocional e realmente cada dia tem algo para a gente estar fazendo em casa. Tem muito trabalho também, estou muito conectada com a minha equipe todos os dias, a gente tem trabalhado remotamente. Eu uso algumas técnicas também que eu queria compartilhar aqui com vocês, são técnicas, parecem simples, mas para mim funciona muito ao longo dos anos. Eu vou compartilhar uma delas, que é uma preciosidade, que é muito simples. Eu procuro, há muitos anos, antes de dormir, anotar 3 coisas boas que me acontecem durante o dia. E eu sempre escrevo isso, escrevo a lápis principalmente e registro. Então, esse momento de hoje, por exemplo, é algo que vai estar no meu registro hoje à noite, que é um momento muito positivo, um momento muito gostoso, é uma técnica muito simples, todo mundo pode exercitar, né? E que é muito bacana. Uma outra coisa que funciona muito bem, é claro, eu tenho um parceiro que todo mundo conhece, que é o Doni, ele tem me ajudado muito, a gente tem compartilhado o nosso espaço, eu e ele, que estamos realmente fazendo essa quarentena juntos, né? Cada um no seu modo, mas um respeitando o outro. Mas eu sou a capitã desse barco, quero deixar bem claro, ele é meu first mate, que diz, e a gente está funcionando muito bem nessa dupla, por enquanto. São 25 dias de confinamento, não tivemos nenhuma briga, gente, então é algo muito positivo de que algumas técnicas estão funcionando. Então, muito obrigada pela presença de todos, a gente vai dar continuidade. O nosso convidado especial é o Múcio, nosso grande amigo, queijeiro, como ele diz, formado lá na Candinha. Aliás, falando em Candinha, Múcio, eu tenho que falar que a Candinha, ela está completando 85 anos, então eu tenho certeza que entre nossos convidados participantes, tem muita gente aí que saiu da Candinha,
Não esqueçam que a gente está muito ausente fisicamente, mas a Candinha está fazendo 85 anos. Eu deixo meu abraço, meu carinho, meu amor para toda a equipe lá da escola, que sempre nos acolheu tão bem. Meu agradecimento também para o meu parceiro Dupont, que disponibilizou ao Múcio, né? Eu acho que a gente tem feito uma parceria muito bacana, principalmente no momento de crise, que a gente percebe que isso faz toda a diferença. Então, meu muito obrigado aí para a equipe da Dupont e principalmente ao nosso amigo Múcio que está aqui. Múcio, o evento é teu, vou deixar você agora interagir com o teu público. Muito obrigada à minha equipe e obrigada, gente, e vamos nos comunicar aqui pelo chat, ok? Um beijo grande. Obrigado. Marcão, você vai falar ou eu falo eu agora? Não, eu vou falar um pouco. Boa tarde, pessoal. É com muito prazer que eu falo hoje aí com vocês, né? Estou falando aqui da minha casa também. Estamos indo aí para a terceira ou quarta semana de confinamento. E acaba que esse confinamento até nos confunde um pouco. Hoje eu passando algumas coisas para o pessoal e aí marcando para terça-feira e marcando reunião e coisa e tal. E aí o pessoal me avisa, ô Marcão, mas você vai marcar reunião em pleno feriado? E aí eu esqueci que era feriado, né? Eu acho que esse momento atípico de nossas vidas, né, pelo menos eu, né, na minha flor da idade, aí não tinha passado por um momento como esse, mas eu acho que a humanidade não vai ser mais a mesma. Eu tenho falado isso com a nossa equipe, né? Nancy tem colocado isso muito para a gente. E eu acho que um sentimento que nos permeia muito na Fermentec, e isso que me faz ficar nesses 14 anos de empresa que eu tenho, é a questão do espírito colaborativo, né? E dessa forma, eu acho que mesmo nós não estando presentes nos nossos seminários, nossos workshops que a gente faz por esse Brasil afora, a gente tenta dessa forma e dessa live diminuir a distância nossa, né, como parceiro aí de todos vocês e tentar estar atingindo cada um, seja na sua casa, no seu trabalho, né? É que a gente consiga levar um pouco aí de uma palavra queijeira, igual o Múcio gosta de falar, e que a gente consiga se interagir. A gente pede se cuidem, né? Vamos aí respeitar os isolamentos, apesar de toda essa diversidade de posições, né? Mas a gente não quer atingir aí recordes que não sejam bons, né? Então, eu estou feliz hoje de poder estar fazendo parte dessa live aí. Espero que seja uma live construtiva, que a gente leve aí um pouco de tecnologia, né? Um pouco de conhecimentos para todos vocês. Vai ser uma troca informal, espero que venham muitas perguntas. E já deixando já a abertura que a nossa nave não para por aí. A gente pretende já na semana que vem continuarmos aí, né? Eu creio que vão ser muitas perguntas para o Múcio, eu já tinha deixado isso já um pouco comentado com ele, e eu acredito que semana que vem nós vamos estar aqui. Então, agradeço a todos, depois eu vou estar interagindo aqui também pelo chat com um pouco do pessoal, tá bom? E desejo aí sucesso a todos nós aí e que a gente volte com as baterias recarregadas, né? Além das baterias, eu ainda até brinquei com a Nancy. Eu falei com ela, Nancy, fui pôr o uniforme hoje, o uniforme meu encolheu. Sei o que está acontecendo com o meu guarda-roupa, né? Mas que a gente volte, né? Um pouquinho mais gordinho com as energias recarregadas. Um grande abraço a todos. Múcio, eu deixo aí a abertura contigo, com a tua gaita aí, que você já estava dando um show aí para a gente antes. Um grande abraço, meu amigo. Tá bom. Obrigado. Obrigado, Nancy. Obrigado, Marcão. Obrigado, Ki. Eu agradeço muito a vocês pela oportunidade de estar aqui falando para... Pelo menos temos mais de 800 inscritos, né? Não sei se vão estar todos presentes, mas é uma alegria muito grande para mim. Eu estou aqui representando a minha empresa, a Dupont, onde eu trabalho com muito orgulho há muitos anos. E estou aqui também em nome da Fermentec, uma empresa da qual eu também me considero, né, membro, colaborador da Fermentec já há muitos anos, muito amigo da Nancy, amigo pessoal há muitos anos. Estou muito feliz de estar aqui com vocês.
eu estou na minha casa, em Valinhos, onde eu moro há muitos anos, né? E estou muito informal. A Nascimento falou, não, vai do jeito que você está, do jeito que você levantou. Quase que eu venho de pijama mesmo, né? Mas estou aqui para falar com vocês hoje sobre vários tópicos de queijo, né? E eu estou da maneira bem informal, da maneira que eu gosto. Eu tenho passado esses dias assim, bem reflexivo, não é muito fácil, não. Eu, às vezes, vocês sabem que eu sou um cara que gosto né, da minha Harley Davidson, né? Eu ando muito de Harley, todo mundo sabe, né? E frequento aí, ó, encontros de moto, às vezes, 6 tours, né? Eu estive lá ano passado. Então, assim, são coisas que fazem parte que eu tento preencher meus dias aqui. Gosto muito também desse indivíduo aqui que todo mundo conhece, Bob Dylan, né? Eu escuto muito na minha casa. Esse é um livro que eu ganhei, que eu aprecio muito. Então, são coisas preciosas para mim. Estou aqui tomando um Capitão Morgan aqui, que a gente chama de capetão, né? Eu estou quase imitando o Gustavo Lima aí, que quase saiu bêbado de carregado da live dele, né? Só que eu não tenho milhões de assistentes igual ele não, né? Nem a Marília Mendonça. Mas a ideia é essa e eu falo para você aí no seu cantinho, aí, você que está no seu cantinho aí sozinho, né? E nessa luta que nós estamos para passar esse período de turbulência. As turbulências vão embora, né? A gente espera que sim, tá? Então fica firme. Não arreda o pé, não. Vocês se lembram de uma música aí que tocava na Globo? Não, de vez em quando ainda toca, né? Eu acho que ela é muito apropriada para esses tempos atuais, né? E eu vou tocar um pedacinho aqui na gaita para vocês verem, assim, mais uma inspiração para a gente ter força, né? Ela fala, quero ver você não chorar, né? Não olhar para trás. Fala de resistência. Então é isso aí, esse é o meu recado para quem está aí isolado no cantinho da vida aí, tá bom? Marcão, vamos começar. Beleza, moço. Vamos começar. O vídeo está travado aí. Você é o ator principal hoje do dia aí. Obrigado. Eu vou estar lendo algumas perguntas aí que foram feitas por alguns de nossos clientes, né? Também com a ajuda aí da nossa equipe técnica, né? E depois de um certo tempo aí, o Ki também vai estar abrindo o QA aí para o pessoal estar colocando as perguntas, né? Então vamos lá, moça. A gente vai estar falando um pouco aqui, primeiramente, da produção de mussarela, né? Um dos queijos mais fabricados no nosso país. Então, veio uma pergunta para a nossa equipe aqui, ó. Estou com a alta produção de mussarela e minha monobloco nos limita bastante a produção da nossa fábrica. Com isso, algumas massas têm passado do ponto ideal de filagem. Sabendo que não poderei adquirir um equipamento maior agora, eu posso reduzir o fermento para que desse jeito a fermentação seja mais lenta? Ou qual a outra medida eu devo adotar nesse momento que me seja menos prejudicial? Olha, a fabricação de mussarela, obviamente, é muito importante, né, o pH de filagem. E essa pessoa está perguntando como é que ela pode ter uma fermentação mais lenta, né? Ela quer meio que dar um passo mais suave na produção. É uma coisa um pouco complicada, depende aí da logística da fábrica, né? Mas a ideia de usar menos fermento vai funcionar, porque você usando menos fermento vai, obviamente, fermentar lento. Eu usaria um outro recurso que muitos queijeiros usam, que é colocar o fermento no final do enchimento, em vez de você colocar no meio ou no momento em que começou a encher o tanque, colocar no final. Essa é uma maneira que pode ser feita. Há outras maneiras, né? Uma delas, por exemplo, hoje em dia, como os fermentos são à base de Streptococcus thermophilus, é muito comum que a gente faça a fermentação a 37, 38 graus. Como essa pessoa está querendo ter um pH mais demorado, que leva mais tempo, nada melhor do que baixar a temperatura para 33, 32, né? Um fermento termofílico, ele vai ficar bem mais lento, tá? A outra coisa que ele poderá fazer também é para
desativar um pouco o fermento é a temperatura de cozimento da massa, que ele deve estar fazendo aí entre 40 até 43, é a média, né? Se ele baixar para 39, por exemplo, obviamente que vai diminuir o passo da fermentação. É claro que tudo isso pode alterar a umidade do queijo. Ele vai ter que compensar de alguma maneira, por exemplo, cortando os grãos menores, alongando um pouco a agitação, né? E tudo isso. Outra maneira que ele tem também de fazer é diminuir a temperatura de fermentação. Vamos supor que essa massa, depois que deu ponto, ele desce a massa lá para a denoprensa ou para os carrinhos, o que seja, né? Ele não precisa deixar a massa a 40 graus, ele pode colocar a massa a 36, 35, né? Talvez a melhor maneira que ele possa fazer, não sei se a logística permite, é simplesmente trabalhar normal. E quando a massa chegar em 5,25, por exemplo, ele pode cobri-la com água fria ou água comum mesmo, né, para poder resfriar a massa, ou colocar no carrinho e levar para a cama fria, até ele poder filar. Essa é uma maneira. Então, tem vários caminhos aí que podem ser adotados. Tá bom, Marcão? Ok, moço, beleza. E também falando aqui a respeito, continuando com produção de mussarela, sobre o congelamento de queijos agora. É um tema que tem nos perguntado bastante. E vão ser 3 perguntas que nós juntamos aqui, moço, em uma só. Quais as mudanças físicas e organolépticas podem sofrer os queijos, principalmente a mussarela? Como deve ser feito o congelamento e o descongelamento dos queijos, visando manter as suas características iniciais? E em que o congelamento da mussarela pode afetar nas suas características funcionais? Ok. Essa é uma pergunta que, bom, são 3 perguntas, requer um pouco mais de tempo para responder, porque nós estamos realmente passando por um momento, eu tenho conversado com o pessoal da BIC, com a Nancy, com outros companheiros, e a coisa está ficando feia, né? Agora está chegando um momento em que está todo mundo diminuindo leite ou recusando leite, diminuindo a produção, e tem muita gente que já tem queijo fabricado e não sabe o que fazer com esse queijo, especialmente mussarela. E, então tem que ter um momento que vai ter que estocar, fazer alguma coisa, né? A estocagem de queijo não é complicado, mas tem que ter algumas regras. Eu vou falar de uma maneira geral, e eu não sei se todo mundo terá condições, né, de fazer o que eu vou dizer aqui, mas é assim que se faz estocagem. Eu aprendi muito essa coisa nos Estados Unidos, que é onde se estoca muita mussarela e também queijo cheddar. A regra básica de estocagem você tem que fazer o resfriamento. Se você for congelar, por exemplo, o ideal é congelar rápido, bem rápido. Geralmente se usa o chamado blast freezer, um congelador de rajada, né, que é muito usado em indústrias americanas. Aqui no Brasil tem algumas indústrias que já têm, e você congela rapidamente. E a outra regra tem que ser lento para descongelar. Você não pode descongelar rápido. Você pode descongelar em 2 a 3 dias a 10 graus, mais ou menos. Eu vou explicar as razões. É que normalmente a mussarela, você não congela a mussarela, digamos assim, fresca, né? Você congela a mussarela com 15 a 20 dias, um pouco estabilizada, para permitir que haja já uma distribuição mais homogênea do sal. Todo mundo sabe que o sal impacta muito no ponto de congelamento de qualquer coisa. E no queijo é igual. Então, se você vai congelar um queijo e onde ele está com sal mal distribuído, você vai ter uma série de problemas como separação de fases posteriormente. O que vai acontecer, por exemplo, as temperaturas normalmente usadas para, digamos, para estabilizar uma mussarela, varia aí de 7, 8 até 10 graus por 20 até 30 dias, mais ou menos. Então, 8 a 10 graus, vamos colocar assim. Se você vai estocar uma mussarela, digamos, por 4 meses, então você poderá diminuir um pouco a velocidade da proteólise, né, que é o que vai ocorrer principalmente, eu vou explicar, entre 2 a 6 graus, mais ou menos, positivo. Se você baixar nessa temperatura, continua a haver proteólise, mas já bem mais lenta. Se você precisar de estocar até 8 meses, que é um período bem mais longo, nesse caso você vai ter que baixar a temperatura a pelo menos menos 2 graus. Bom, e sempre abaixo de 0 até menos 2. Aí praticamente você para o processo enzimático e biológico da maturação do queijo, da mussarela. Ela vai ficar estável, né? Se você precisar de estocar uma mussarela por 1 ano, né? Acontece às vezes, pode precisar. Aí, nesse caso, você vai ter que ser radical, você vai ter que fazer um congelamento, nesse caso, usando um blast freezer, né? A menos 18, menos 20 graus. Sempre com 15, 20 dias. E ela dura mesmo, não acontece nada. Ela vai ficar aí 1 ano guardada. Na Argentina, é muito comum, os argentinos exportam muito queijo, colocam em containers, né?
E geralmente eles fazem o congelamento a menos 18 graus. E aí ela congela. Normalmente a mussarela, né, se você colocar ela a menos 2 graus, ela não vai congelar, ela vai estar dura, muito dura. Temperatura muito baixa. Mas como tem sal na mussarela, ela está longe do ponto de congelamento, que vai estar por volta de menos 6 a menos 8 graus. Agora, é importante que ela esteja realmente com sal mais homogêneo, porque se você colocar ela a menos 2 e numa parte da mussarela que não tem nenhum sal, ela vai congelar. E aí, o que acontece? Depois, quando você descongelar essa mussarela, vai haver separação de fases, especialmente separação de gordura. E aí vai ser um desastre muito grande, né? Você não tem que tomar muito cuidado com isso. Normalmente, quando você congela, depois que você faz o congelamento, até uns 15 a 20 dias ela continua durando normalmente, não vai ter problema, tá ok? Você pode utilizá-la na pizza normal. O que não se recomenda é o congelamento, por exemplo, de queijos muito ácidos. Vou dar um exemplo aqui, ou queijos que têm muito pouco cálcio. A ricota não se deve congelar nunca, né? Cream cheese ou gorgonzola. O gorgonzola não se pode congelar, né? É um queijo muito complicado porque ele é muito desmineralizado. Então a caseína está muito fraca, todo o sal dela, o sal de cálcio, está solubilizado e ela perde a estrutura. A cottage cheese também não pode ser congelado, mascarpone, queijo feta. Esse queijo feta é extremamente ácido, né? Tem muito sal, então esses queijos não podem. Agora, queijos que podem ser congelados além da mussarela, no caso é o queijo prato, tranquilo, queijo Gouda ou seus similares, queijo suíço, queijo parmesão, Minas Frescal pode ser congelado, não tem nenhum problema. O importante no Frescal, para ser congelado, seria ideal que ele fosse salgado na massa, porque o sal já está mais bem distribuído. Essa é a única coisa que eu gostaria de fazer, essa ressalva, né? Tá? Mas é muito importante realmente que se faça o congelamento rápido, sendo possível. Se for baixar, por exemplo, a menos 2, menos 3. Porque se formar cristais muito grandes, que é o que se forma geralmente quando o congelamento é lento, prejudica muito a textura. Esses cristais grandes, ele pode provocar separação de fase, pode provocar injúria celular, porque perfura a célula, né? Aí você vai ter a morte celular. Então, esses são os pontos importantes que eu gostaria de ressaltar a respeito do congelamento de queijo, tá bom? Marcão? Ok, Múcio, ok. Então, correndo, obrigado aí pela resposta. Vamos para outra pergunta. Oi. Deixa eu só dar um avisinho aqui rápido. Pessoal, aqui na barra de baixo tem um íconezinho que chama QIA. Eu vou pedir para todo mundo colocar as perguntas que tiverem no momento, colocar tudo lá que a gente vai responder tudo mais para frente, ok? Obrigado. Ô, Marcão, antes de você passar a próxima pergunta, deixa eu só complementar uma coisa importante que eu não mencionei. Digamos que alguém, a partir desse momento, devido à crise, né, em todo o país, no setor lácteo, é importante, se você vai preparar uma mussarela para ser estocada, você terá que mudar, é conveniente mudar alguma coisa na tecnologia dessa mussarela. A primeira coisa importante é continuar usando Streptococcus thermophilus puro, né? Você não vai fazer nenhuma mistura com, por exemplo, Lactococcus lactis ou Lactobacillus helveticus por causa de Browning, para lactose positiva. Não é recomendável nesse caso. Streptococcus thermophilus é uma bactéria extremamente pouco proteolítica, né? Então, ela não vai provocar nenhuma proteólise primária e você poderá, então, resguardar mais seu queijo. Então, use apenas Streptococcus thermophilus. A outra coisa que você tem que fazer, realmente necessária, é baixar a umidade do queijo. Ou, digamos, você tem uma mussarela normal, mussarela brasileira, digamos, com 45% a 44% de umidade. Tenta baixar para 42%, 41%. Vai afetar o rendimento, né? É claro que vai, mas é melhor entregar os anéis do que entregar os dedos, né? Então, na crise que nós estamos, a gente realmente tem que passar por cima de um monte de coisa. O que você faz para baixar a umidade? Você vai simplesmente cortar menor, né? Fazer uma temperatura de cozimento mais elevada, todo mundo sabe disso, né? Eventualmente, uma agitação mais prolongada, são as coisas fundamentais. Talvez seja importante também subir um pouco a temperatura de pasteurização, porque você possa, eventualmente, eliminar mais NS-Lab, algumas que são resistentes. Você não quer que elas fiquem ali no queijo, né? Mesmo a baixa temperatura, algumas são mesofílicas, alguns bacilos, né? E hetero ou homofermentativo. Então, só para 76 graus, até 77, não há nada que fazer e aumenta o cloreto de cálcio, para compensar, né? Também seria ideal você filar uma temperatura mais alta. Digamos que você esteja filando a massa a 58 graus, que é a média, né? Eu estou falando de uma filadeira normal a água, não a vapor. Então,
você aumenta a temperatura de filagem. Com qual a finalidade? A finalidade é destruir mais resíduo de coalho. Mussarela é basicamente proteolizada por coalho, que nós chamamos de proteólise primária. Streptococcus thermophilus praticamente não atua na mussarela no período que ela está lá na estabilização, 20 e poucos dias, quase nada. O papel dele é na fabricação, acidificação. Quem realmente amolece a mussarela é coalho, NS-Lab, né? Mas sobretudo o coalho, o resíduo que fica. Se você sobe a temperatura de filagem, digamos, para 62, 63, você garante muito mais a estabilidade dela por até 8 ou 10 meses. É importante essas coisas, né? Se possível, use apenas coalho de quimosina pura. Não estou aqui diminuindo nenhum coalho que tenha pepsina, absolutamente. Mas no momento de crise como esse, que você precisa de menos proteólise, é óbvio, se você usar um coalho que tem maior capacidade de coagulação do que proteolítica, aquela relação C sobre P, né? E nesse caso, você deveria usar um coalho de quimosina pura para esse evento. E eles são mais termosensíveis também. Se possível, aumente o teor de sal. Não custa nada, né? Se você está com 1,3, só para 1,5. Segura muito também, tá? Tenta filar massa no pH. Digamos que você file sua massa numa janela de pH de 5,05 a 5,15. Tenta filar a 5,15, um pouquinho mais alto, porque você retém mais cálcio na massa. E cálcio é importante na estrutura de um queijo que vai ficar tanto tempo guardado. E a última coisa que eu vou falar, que eu não gosto muito de falar, não, é a qualidade do leite, né? Porque não tem muito jeito, não, né? Eu estou citando, mas se puder usar o leite da melhor qualidade, eu sei que isso é uma utopia, o leite está lá no CI, 200 mil litros, como é que você vai fazer, né? Mas estou só citando, tá bom? Marcão, era isso aí. Pode voltar. Beleza, Múcio. Só para a gente não perder esse ponto da questão do congelamento, né? Tivemos duas perguntas aqui no Question and Answer aqui. Perguntando, né? O queijo coalho também pode ser congelado? Eu acho que você já colocou um pouco, né, a respeito do congelamento dos queijos, mas se quiser comentar um pouco, né? Que aí eles perguntaram. Tá. O queijo coalho é um queijo extremamente vulnerável, igual o frescal, um queijo de pH alto. Ninguém usa fermento, né? Na maioria. Estou falando do queijo coalho que está aqui na região sul, ou sudeste, né? Que é o queijo coalho industrial. Ele não tem fermento, é um queijo muito vulnerável. Mas ele também é um queijo que é muito calcificado, porque não tem acidificação. Então, obviamente, que ele poderá ser congelado, sim, tá? Ok, Múcio, beleza. Seguindo com algumas das nossas perguntas aqui, esporadicamente temos a ocorrência de manchas azuis no Minas Frescal, e este problema está acontecendo com uma frequência maior agora. Estas manchas ocorrem em poucas peças de queijos e em poucos lotes fabricados, o que nos fez acreditar na possibilidade de contaminação química, mas não encontramos nenhum ponto possível. Já ouvimos relatos de fábricas que identificaram pseudomonas. Você tem algum conhecimento e pode falar mais a respeito para nós? Olha, a contaminação química não é, porque se fosse, né, alguma coisa no tanque, em algum lugar aí, daria em todos os queijos, né? Então, não é não. Esse é microbiológico. É clássico em Minas Frescal, que é outro queijo vulnerável, de pH muito alto, né? Provavelmente, nós temos aí umas classes aí de psicotróficas, né? Especialmente as pseudomonas, fluorenses, por exemplo, que provocam a formação de pigmentos, né, coloridos aí tudo mais, como manchas azuis, muitas manchas azuis e também tem muitas manchas cor-de-rosa, rosadas, avermelhadas, né? Eu já vi várias vezes em fábrica, tem muitas fotografias nas minhas palestras. Então, normalmente, a causa é, sim, pseudomonas, uma bactéria que é muito aeróbica, né? Ela vai crescer muito na superfície do queijo de pH alto, não é patogênico, é claro, mas, assim, vai provocar essa formação de cor, né? E, obviamente, tem muito a ver com leite que está estocado a frio. É muito mais presente em leite que se manteve em silo por mais de 24 horas. Não quer dizer que não vai dar no outro leite, não, mas é mais comum em leite que se manteve sob frio mais de 24 horas, né? Mas também está presente na água, contaminação ambiente e tudo mais, né? Se o leite é bem pasteurizado, a pseudomonas morre, mas aí ficam as enzimas dela. Mas isso aí é uma pseudomonas viva que está aí, né? Então, provavelmente é uma contaminação pós-pasteurização. Então, aí é uma questão de boas práticas de fabricação, né? E tem que realmente ter a higiene, a sanitização da fábrica, é o que pode ser feito, tá? Não há nada que possa ser feito, por exemplo, usar natamicina ou outros componentes, porque não vai matar esse tipo de coisa, né? Então, é de bactéria. Então, normalmente, mesmo é limpeza, sanitização, boas práticas de fabricação, tá bom? Ok, Múcio, obrigado.
Outra pergunta aqui. Para prolongar o shelf life, qual a temperatura mínima recomendada para armazenamento dos queijos em geral? A temperatura mínima recomendada, né, seria por volta aí de -2 a -3 graus, para evitar o congelamento do queijo, né? E aí essa temperatura está excelente. Mas você poderá manter queijo por volta de 0 até 2, 3 graus positivo, mas aí depende muito do queijo que nós estamos falando, né? Se for um queijo prato, um queijo mussarela, vai funcionar por 4, 6 meses, tá? Hoje em dia isso é muito feito em fábricas que paletizam queijo, colocam os queijos em caixas, põem em pallets, né? E amontoam aquilo tudo numa câmara e fica muito fácil refrigerar tudo aquilo a temperaturas muito baixas, né? É sempre bom atentar que quando você tiver que colocar um queijo em temperatura muito baixa, mesmo com -2, espera um tempo, porque o sal, se for salgado e salmouro, o sal está muito na casca do queijo. Leva semanas, às vezes, para um queijo igualar, depende do tamanho, eu não posso generalizar, mas leva semanas para um queijo igualar o seu teor de sal. E aí afeta muito o ponto de congelamento. E se você chegar a temperaturas tão baixas como -2, você poderá ter problemas quando você descongelar o queijo, tá bom? Ok. Seguindo nessa linha aí, agora mudando um pouco para mussarela, né? Voltando. Okay. Gostaríamos de saber como definir ou qual a melhor relação de GES e umidade na matéria desengordurada para a estocagem de uma mussarela por um longo período. Ok. Normalmente a mussarela é um queijo que é considerado um queijo... Eu não estou falando em termos de legislação, não. A legislação às vezes é um pouco estranha a esse respeito, né? Mas é um queijo que eu considero um queijo com um teor de gordura médio para baixo, né? É um teor de gordura de 23% a 24%. Essa é a média que se recomenda para a pizza, né? Para não haver um excesso de separação de gordura sobre a pizza num forno a 300 graus, mais ou menos, né? Então, nós estamos buscando aí aproximadamente 43%, 40%, 42% de gordura no extrato seco. Uma gordura de 22%, 23%, 24% no queijo, que vai corresponder, depende, a gente nunca pode generalizar em queijo, né? Mas uns 2,8 até 3,1 no leite, depende do teor de caseína. Mas é por aí, 2,9, 3%, mais ou menos. Esses números que eu estou passando aqui, se você quiser medir a umidade no extrato seco desengordurado, né, corresponde a mais ou menos entre 56% e 58%, tá? Nessa faixa, você vai ter uma umidade boa dentro de todo o extrato seco que não seja gordura, e aí que permite você ter um certo controle da mussarela, da funcionalidade dela, por exemplo, para derretimento, esse tipo de coisa, que vai dar mais ou menos aproximadamente a partir de 15 dias até 20 dias o ponto ideal, tá bom? Então, respondendo de uma maneira mais objetiva, 56% a 58%. Esse é o número que você está procurando. Ok, moço. Ok. E qual o limite recomendado e qual o impacto de se trabalhar com baixos teores de gordura no leite, né? Teores abaixo aí de 2,5% de gordura, aumentando a umidade para compensar a textura do queijo mussarela? Isso daí já engloba também algumas perguntas que foram colocadas aí no QA aqui, a respeito de gordura ideal para a produção de mussarela para esse período. Ok. Eu acho que isso aí seria um desastre, né? Imagina bem você fazer uma mussarela com menos de 2,5% de gordura. E aí essa mussarela vai ficar meio rígida, né? E não vai ter aquela textura ideal, né? E especialmente quando você derrete a mussarela com tão baixo teor de gordura. Ela vai dar menos de 40% de gordura no extrato seco, certamente. Se você colocar numa pizza, derrete, ela fica queijo todo derretido. Você está lá com a tua família numa pizzaria, né? E aí você está conversando e aí a mussarela resfria um pouco sobre a pizza. Toda mussarela que não tem gordura, se ela resfriar sobre a pizza, uma tendência muito grande de virar uma borracha, porque ela não tem gordura. Então, ela não só fica fria, mas tem mussarela que fica fria, mas fica mole, né? Mas se ela não tiver gordura, ela fica rígida. Então, não vai funcionar. A outra coisa é que você está compensando com gordura, com umidade. Você imagina bem, se você baixa a gordura, digamos para 18%, 19%, com esse teor que você citou aí de 2,5% ou menos, né? Abaixo de 2,5%. Você vai ter que fazer mussarela com 55% de gordura, de umidade, 53%, 52%. Ela não vai realmente funcionar, não vai fatiar, porque aqui no Brasil tem que fatiar. É uma religião, mussarela fatiar, você não pode simplesmente cubicar, ou ralar, ou moer, né? Igual em outros países.
Então, essa mussarela vai ficar extremamente mole, não vai fatiar, e o derretimento dela vai ser assim, muito forte, muito grande, e vai soltar muita gordura, eventualmente, porque ela vai maturar muito depressa, porque a umidade é muito alta, né? O teor de sal vai ser mais baixo. Então, não dá certo, não. Não recomendo, não, tá? Ok, moço. Trabalhamos com o congelamento da massa para a fabricação de requeijão e tem funcionado muito bem. Então, surgiu uma oferta de um volume extra de leite e pensamos na possibilidade do congelamento desta massa para a produção de mussarela. Vocês já tiveram alguma experiência com esse procedimento? Será que teremos problemas de qualidade no produto final? Esta massa irá afilar normalmente depois? Olha, aqui no Brasil não, ninguém que eu saiba, pelo menos, faz isso não. Mas na Argentina se faz muito. Os argentinos eles têm umas peculiaridades importantes na sua indústria de queijos, que é muito avançada, por sinal, é um país que exporta muito queijo, né? E tem uma boa indústria de queijos. Na Argentina é muito comum existir, eu participei, quando eu estava representando a BIC, nas negociações do Mercosul, foi na década de 1990, né? Antes da Cristina Mosquinha assumir o meu lugar lá. Eu participava e eu representava o Brasil nas negociações de Mercosul, em Buenos Aires, em Montevidéu, Assunção, nos países do Mercosul, eu estava sempre por aí. E a gente discutia muito com os argentinos, porque eles têm uma tal de fábrica de massa de mussarela, não é fábrica de mussarela, né? Existe na Argentina isso aí, é uma coisa normal na indústria argentina. Só fabrica massa e depois ela vende, revende para quem fila e produz a mussarela. Então é normal, isso existe, não é nada novo não. Eu tenho fotografia, já visitei 2 ou 3 fábricas dessa, funciona assim. Você poderá fazer uma mussarela normal, processo normal. Depois que você deu o ponto na mussarela, né? Você espera ela baixar o pH, você vai esperar, né? Você vai esperar ela fermentar. Ao que der o pH de 5,15, 5,20, você joga numa câmara fria. Aí eu estou falando de 0 graus até -2. Aí você coloca, você embala ela, é claro, para não mofar. Você vai fazer uma embalagem a vácuo, você colocar em pallet ou empilhar essa mussarela, foi dessa maneira que eu vi na Argentina, e ela fica ali guardada, não acontece nada, ela paralisa completamente o processo e fica guardada por 30 a 35 dias. Isso foi o que eu vi na Argentina. E nesse período eles vão vendendo essa massa. Então, é perfeitamente natural, vai funcionar, não se preocupem, desde que seja uma temperatura baixa de uma massa já fermentada e embalada a vácuo, tá ok? Ok, moço. Como o armazenamento de queijos em temperaturas negativas, né, o que você já citou aí que não pode, podem afetar o produto após o seu descongelamento? Essa pergunta não era para estar aqui, né, Marcão? Eu falei para você juntá-la com as outras. Mas eu vou responder, que eu acho que você distraiu aí, né, Marcão? Desculpa, moço. Desculpa, é nervoso. Eu estou tomando um Capitão Morgan aqui e você que está... Eu que fico bêbado, me perdoa. Não, mas eu já citei isso aí anteriormente, não se preocupe, Marcão. Tá? Foi mal. Você que bebe, eu que fico tonto. Eu acho que o nervosismo é meu. Tá bom. Não, você não pode congelar a temperatura extremamente baixa, com -18, lento, né? Eu já expliquei que isso pode provocar a formação de cristais, que seriam muito prejudiciais para a textura. O importante aí é você não precisa congelar o queijo. Você pode manter o queijo a -2 graus, que teoricamente, em termos físico-químicos, ele não está congelado. Ele pode congelar nas partes que não tem sal, por isso espera um pouco a distribuição do sal, né? Então, se você fizer isso, não vai haver nenhum problema no descongelamento, porque você congela, guarda lá 4 meses, por exemplo. Quando você descongelar, 2, 3 dias numa câmara a 8, 10 graus, congelamento tranquilo, não vai acontecer nada, tá bom? Próxima pergunta, Marcão, número 8 aí. Isso, beleza. Tenho observado o surgimento de olhaduras de diversos tamanhos em meu queijo prato. Minha pasteurização está na faixa de temperatura de 73, 74 graus por 20 segundos, porém estou rodando mais de 10 horas consecutivas sem realização do CIP intermediário no meu equipamento. Será esta a causa do meu problema? Olha, eu não posso dizer que a causa seja só pela ausência do CIP intermediário. É longo, né? 10 horas de trabalho e tudo, mas eu já vi em várias fábricas fazer isso aí, tá? Talvez no meio do turno aí o pessoal faz para o processo, faz toda uma limpeza da seção de beneficiamento e tudo mais. Eu diria mais o seguinte, eu diria que pode ser um problema, eu deixo aí por partes aqui, né?
porque ele tá observando a oleadura. Ele não fala a oleadura de que tamanho que é no queijo prato, nem com quanto tempo, né? Eu, sim, eu recebo perguntas de queijo todos os dias, mas é todos os dias mesmo, né? No meu Facebook, no meu Instagram, né? No meu e-mail, né? Para todo lado, até no LinkedIn também, de vez em quando, vem algumas, né? Eu não ligo, não. Eu até gosto. Hoje, há pouco de eu estava conversando com um companheiro aí da Bahia, que está me escutando aí agora, né? César, e sobre maturação de parmesão, ele estava me perguntando justamente no Instagram. Então, é normal, eu acho legal e tudo mais, mas muitas vezes as pessoas fazem perguntas e não dão a informação que eu preciso para poder responder, né? A coisa funciona assim, digamos que eu atuo como um médico legista, que você põe um cadáver numa mesa, né? Você corta ele assim e vai falando, isso aqui fumava muito, né? Isso aqui era muito gordo, está com esteatose no fígado, né? E tal. É mais ou menos assim, queijo é como se fosse uma autópsia, né? Então, você fala e tal, olha e sabe o que o queijo tem. Então, eu preciso de dados. Mas, normalmente, assim, vamos dizer, no caso dessa pessoa que fez a pergunta do queijo prato, eu estou assumindo que não é coliforme, tá? Ou seja, que são oleaduras que aparecem aí com poucas horas ou até um dia depois de fabricado. Eu vou assumir que isso é bastante tempo depois, tá? Normalmente, esse tipo de oleadura que aparece em queijo prato, vamos descartar, então, Clostridium, porque o Clostridium dá umas crateras enormes e o cheiro é muito forte, né? Você vai sentir aquele cheiro de ácido butírico, um aroma forte, desagradável, né? Intenso, da rancidez, né? Então, provavelmente não é, porque não mencionou nada disso. Você pode ter buraco no queijo também de propionibactéria, né? Você pode ter um Sherman aí produzindo. Nesse caso, são óleos redondos, né? São até bonitos. E também tem um sabor adocicado, delicioso, que eu gosto muito. Então, assim, imagino que não seja, né? Levedura também não é, porque levedura fermenta a lactose, igual coliforme. Então, levedura não vai ser um queijo com tal idade, vamos assim dizer, né? Então, só nos resta aí, possivelmente, sendo oleadura biológica, né? Não mecânica, NS-Lab. Muitas vezes você vai em fábrica que os caras falam, já começa a gozação, falam, você é NS-Lab igual virose para médico, né? Quando o médico não sabe o que o paciente tem, ele fala que é virose. Essa palavra hoje em dia a gente não pode nem falar, né? Mas assim, médico, né, às vezes fala, é virose, né? Porque aí dá um remédio para o sujeito lá e tal. Então a gente fala, NS-Lab, entendeu? Mas a NS-Lab faz essas coisas mesmo. É preciso explicar isso. Então, normalmente é o seguinte, a NS-Lab é uma categoria muito grande de bactérias, mas as mais famosas são bacilos. E são bacilos, muitos deles são mesofílicos. Há muita gente que pensa que bacilo é só termofílico, né? Mas tem muito bacilo mesofílico, que cresce em temperaturas muito baixas, de 10 graus, 15, 20, e alguns são heterofermentativos, fermenta a lactose e produz gás. Não é o caso desse indivíduo aí não, porque não tem lactose, né? Mas muitos fermentam citrato, ácido cítrico. Ácido cítrico está no queijo aí para sempre, né? Você faz um queijo que não tem cultura aromática, ele vai ter ácido cítrico, vai ajudar a baixar o pH do queijo. Cheddar está cheio de ácido cítrico, por isso que ele é ácido, né? Tem ácido lático e ácido cítrico no queijo cheddar. Então, o ácido cítrico ele pode ser fermentado e produzir essas oleaduras pequenininhas que o indivíduo está falando. Eu acho que é isso. Agora, não adianta nada falar para ele que eu acho que é isso, eu não vou oferecer para ele aqui uma solução, né? O que ele pode fazer, né? Então, eu diria o seguinte, se eu fosse ele, eu dava uma olhada na seção de regeneração do pasteurizador. Porque a seção de regeneração, aquela que está no final, onde está saindo leite quente, entrando leite... Deixa eu dar um teco aqui. Onde está saindo leite quente, está entrando leite frio. Muitas vezes, hoje em dia, com esse problema de lina, o leite instável, não ácido, né? Ou um leite que passou de má qualidade e tal, na prova do álcool lisarol, ali ele pode se precipitar, formar pedra de leite, que hoje em dia se chama de biofilme, né? Que são extremamente agarrados na placa. E muitas bactérias que são bacilos formam o chamado EPS, hexapolissacarídeos. Se eles se formam na placa, tá? E aí começa então a desenvolver ali uma colônia, todo leite que passa recontaminado, ali costuma estar cheio de bacilos. E esses bacilos então vão posteriormente, depois de várias semanas, formar essas oleaduras nesse queijo, tá? Então o que tem que fazer? Tem que abrir o pasteurizador. Deus me livre, ninguém gosta de abrir pasteurizador. O queijeiro até te xinga, né? Porque é fácil de abrir, é muito difícil de fechar. Porque você tem que colocar aquelas gachetas, aquelas borrachas, aquele troço todo, e vaza leite para todo lado, o cara fica nervoso, né? Então, mas eu diria assim que é realmente necessário fazer uma limpeza manual. Porque biofilme é extremamente apegado à placa. Não sai fácil não, tem que escovar muito, muito mesmo. Ele garra muito. Então, eu aconselho abrir a placa e fazer uma limpeza. Tá bom, Marcão?
Ok, Múcio. Eu vou passar um pouco a palavra para o Ki, tentando deixar a coisa bem dinâmica, como se a gente tivesse todo mundo numa grande sala. Tem aquelas perguntinhas da enquete que você pediu para a gente colocar. O Ki vai colocar uma perguntinha da enquete agora. Está contigo a palavra, o Ki. Pessoal, boa tarde. Primeiro eu queria o feedback de todo mundo aí. Tá todo mundo gostando aí? Coloca no bate-papo aí. O que vocês estão achando? Qualidade tá boa? Tá dando para ouvir? Ótimo, muito bom. Então vamos lá, gente. Eu vou dar uma pausinha aqui só para o Múcio tomar um golinho d'água aí. Vou Não é lançar uma água, enquete não. aqui para vocês. Ok. Vê se apareceu aí na tela de vocês aí. Opa, muito bom, já está aqui, ó. Essa é a pergunta, né? Que faria cada um se o confinamento acabasse, né? Eu correria para o meu cantinho correndo, não é verdade? Ó, bastante gente aí. Enquanto o pessoal responde, gente, fique tranquilos, eu tenho controlado as perguntas aqui, verificado, tem muitas perguntas boas, né? E aqui eu acho que já dá assunto, Múcio, para mais umas 2 ou 3 lives, viu? Mas pode dar certo. Tem muita pergunta boa. Depois do evento aqui, que a gente está terminando daqui alguns minutos, né? A gente senta, nós vamos fazer aí junto essa união das perguntas e com certeza já fica o BIS para a semana que vem. E aí a gente coloca um pouco das perguntas, que agora nós estamos com bastante perguntas, né? Até o presente momento tem 55, são bastante, não vai dar tempo de responder todo mundo, algumas já foram respondidas, e aí a gente junta para fazer uma outra live. Ok, Múcio? Tá bom, claro. Então, gente, obrigado por ter participado da enquete aí. Mais de 68% das pessoas participaram. E está todo mundo realmente querendo voltar aí para abraçar a família, fazer um baita churrasco e repensar o modo de viver. Está contigo, Múcio. Ok, Marcão, antes de você fazer a próxima pergunta, deixa eu falar uma mensagem aqui em espanhol. Eu queria dizer a los compañeros de habla hispana que me escuchan, ¿no? Yo he visto aquí una mensaje de mi compañero de Perú, William Chacón, yo lo conozco mucho ahí de norte de Perú, ¿no? De Cajamarca. Queria decirles que não posso falar em espanhol, eu tenho que falar em português porque há muita gente aqui de habla portuguesa, não? Então, eu lo siento muito. Trato de falar um pouco despacio, mas nem sempre é possível, não? Eu espero que quizás podamos organizar no futuro uma charla especialmente para os de habla hispana, ok? Perfeito. Muitas graças por a compreensão. Pode seguir, Marcão. Ok, dá um oi aí também, manda um abraço aí para o irmãozão Mauro Furtado, que está nos presenciando, abrilhantando com a sua presença. Meu mano, Mauro Furtado. Tá Achei aqui. que estava rodando nas hards aí, de Viçosa, né, Mauro? Grande abraço, meu irmão. Deu saudade. Pode tocar, Marcão. Vamos lá. Seria interessante nesse tempo de crise, onde vemos a necessidade de estocar queijos, né? E ainda assim manter uma boa qualidade e alto shelf life do mesmo, a utilização de culturas bioprotetoras ou compostos bacteriostáticos, como, por exemplo, nitrato de sódio, natamicina, lisozima. Cara, eu queria ter o Tom Zé aqui, meu amigo Tony, que está me escutando aí de algum lugar, escondido em Juiz de Fora, ele deve estar lá no Dias, comendo aquele torresmo, né, de tira, né, Tom? Ou a paçoquinha, que ele gosta muito, né? O Tom é especialista nisso aí, ele conhece muito mais do que eu. Mas eu vou tentar responder, porque a gente sempre conversa sobre esse assunto, né? É claro que o uso de culturas protetoras, hoje em dia, está muito na moda, né? E elas têm a sua validade, sim. Eu sei que a Fermentec tem feito um excelente trabalho de divulgação dessas culturas por todo o Brasil, né? Muitas empresas têm usado. As culturas protetoras, especialmente as que mais se usam por aí, eu não falo apenas de nossa empresa, todas as empresas têm as suas culturas protetoras, né? Todas funcionam. A base de lactobacilos raminosos, né? Lactobacilos plantarum, né?
Lactobacillus casei, paracasei, e também bactérias propiônicas, Propionibacterium shermani, né? Elas produzem bacteriocinas que têm a capacidade realmente de eliminar ou de conter boa parte da flora NS lab que está no leite e também fungos e leveduras de uma maneira geral. Sim, tem utilidade, deve ser utilizado, claro. E eu vou repetir aqui o que o Tom sempre me fala, né? O Tom sempre, quando ele vai numa empresa, ele sempre recomenda para mim. Não é santo de milagre. Cultura protetora não é feita para substituir higiene e boas práticas, não é, Tom? De fabricação. Então, continue com as suas boas práticas. Ele é apenas um auxiliar na guerra contra essas contaminações. Um complemento a mais. Mas funciona, tem efetividade. Pode ser colocado tanto no leite cru, no silo, né, antes da pasteurização, e depois recolocado no leite pasteurizado no tanque. É muito usado hoje em dia no leite a frio. Você coloca uma cultura protetora e ela cresce lentamente a baixa temperatura, ela vai popular o leite, né, ajuda a evitar crescimento psicotróficas, né, como pseudomonas, esse tipo de coisa. E também você poderá tratar, como por exemplo, Minas Frescal, né, e você poderá tratar no leite diretamente, e aí evita que mele muito a casca do Minas Frescal, com muita precocidade, ajuda bastante, tá? Nós temos aí uma gama muito grande. Normalmente o mais utilizado é Lactobacillus rhamnosus, tá muito presente aí nas indústrias hoje em dia utilizando, tá? Então eu recomendo bastante. Normalmente essas culturas protetoras, elas não são acidificantes, elas não têm uma tendência, não tem de abaixar o pH, elas vão manter no queijo Minas Frescal ou no queijo de coalho, a manter o pH mais ou menos estável, enquanto conferindo uma proteção biológica muito interessante, tá? A pessoa perguntou também, né, a respeito de natamicina. A natamicina, né, obviamente, também tem um efeito, né, muito grande, antifúngico e antibacteriano e tudo mais. Normalmente a natamicina é recomendada para tratamento de casca, é muito usada em queijos duros, como parmesão, por exemplo. Você poderá usar ou pulverizar. Por exemplo, gorgonzola, que é um queijo que a gente coloca mofo nele de montão. O gorgonzola, o queijo azul, ele está cheio de mofo. Você não quer que cresça mofo na casca do queijo, você quer que cresça no interior. Então, uma vez que você tirou da salmoura e secou, antes de perfurar, você vai lá e trata com natamicina. Faz uma imersão, né, numa solução aquosa com 6 a 8 gramas de natamicina, né, ou do elemento que for, por litro de água. E você poderá, então, colocar um pouco de sal, porque ela é extremamente insolúvel. Então, ela não fica em suspensão, ela vai descer para o fundo. Então, você, quando tratar com natamicina, toma cuidado com esses aspectos, tá? E colocar um pouco de sal na água. Mas é muito eficiente no tratamento de casca. Funciona muito bem para parmesão, muita gente usa, né? Agora, há uma pergunta também a respeito de lisozima e nitrato. Eu gostaria de complementar. Nitrato de sódio é usado desde tempos aí, né, bíblicos, né? E é o famoso salitre do Chile, tem sua eficiência. Os dinamarqueses, os holandeses sempre usaram, sempre trouxeram para o Brasil, os pioneiros vieram para cá. Funciona, mas também não é um santo remédio, não. Porque o nitrato, ele é um agente oxidante, né? À medida que ele vai sendo oxidando e vai reduzindo para nitrito, para óxido, nitroso e tudo, mas até chegar em nitritos, por exemplo, que é o agente inibidor, né, ele vai conferir nessa ação. Então, normalmente, um queijo contém por volta de 50 miligramas máximo de nitrato por quilo de queijo, 50 ppm, ou por volta de 5 a 4 ppm de nitrito, que é o agente inibidor, realmente, do crescimento, especialmente de coliformes e de clostridium, a germinação dos esporos, né? Então, você poderá usar, mas ele funciona melhor se o queijo tiver um conteúdo de sal um pouco mais alto e se tiver um pH um pouco mais baixo. Então, ele é mais ou menos dependente de outros fatores, mas tem sua utilidade. Eu recomendo que seja utilizado, não em doses muito elevadas, até 20 gramas por 100 litros, tá bom? E, finalmente, a lisozima. Eu não posso mencionar aqui, obviamente, por questões éticas, mas há pouco tempo eu tive um episódio na Argentina, de um cliente que usava lisozima na fabricação de queijo com oleadura, né? Então, normalmente, a lisozima ela tem um efeito muito importante sobre o clostridium, impede a germinação, né, do clostridium, do esporo para a célula vegetativa, que é a que pode provocar a fermentação, a fermentação butírica, ela impede, ela vai inibir. A lisozima ela tem uma ação bastante eficiente, mas ela é muito limitada se você não tiver uma contaminação com esporos acima de 1000 por litro. 1000 por litro. Vocês estão escutando
o relógio bater no fundo aí, né? Tá? Aqui tem vários relógios na minha casa. Eu sou um colecionador, né, Nancy? Não desliga, não. O colecionador, o Ki falou comigo, desliga esses relógios, pelo amor de Deus, né, Ki? Mas é um relógio que está aqui atrás de mim, sabe? E tá logo ali atrás, tá vendo? Então, é de 1860 esse relógio aí, sabe? Tem muita estima por ele, veio lá do sul de Minas. Então, eu estava explicando aí para vocês a respeito da lisozima. Se tiver mais de 1000 esporos por litro, tá? Ela não vai ser tão eficiente. Então, ela é limitada pela contaminação original. E aí eu queria chegar, quando eu falei da Argentina, é porque a lisozima é sabida que ela tem um efeito muito negativo de inibição contra alguns tipos de lactobacillus helvéticos, tá? Não são todos. Algumas cepas são extremamente sensíveis e podem ser mortas pela lisozima. Então, toma muito cuidado, porque às vezes eu passei por um episódio como esse na Argentina, onde havia uma inibição importante que estava provocando alguns defeitos no queijo, que eu não posso mencionar, mas que eu sabia que era devido à lisozima, depois de muito pensar e tal. Então, assim, foi um episódio muito interessante, muito desafiante. Eu estava com meu amigo Martim, lá do Chile. Então, assim, eu só para responder essa pergunta dessa maneira, tá bom? Marcão, pode tocar. Ok, moço. Trazendo um pouco aqui a questão da bioproteção, te agradeço aí que a gente sempre falou muito por esse Brasil afora aí da questão do uso de bioproteção, né? E trazendo as palavras do Tom, que foi meu professor há uma década atrás, não vamos falar em anos, para a gente não se comprometer. E é mais uma tecnologia de barreira, né? Nunca vai substituir a boa BPF, né? E aqui a pessoa complementou um pouco mais, né? Que ela pergunta, né? Se ela conseguiria bons efeitos por até quantas horas de estocagem em leite numa temperatura menor de 4 graus, usando essas culturas bioprotetoras, né? E ela está pedindo a sua opinião quanto à eficácia, né? Se você Sim. acha que... Eu já respondi na pergunta anterior, aí, uma das perguntas, né? Sim. Sim, tem sido bastante usado. Normalmente o leite é tratado leite cru, depois ele é pasteurizado, né? Então você tem que fazer um tratamento novamente, se você quiser realmente garantir. Mas você pode colocar no leite cru, no silo, né? Colocar uma quantidade pequena, não é uma quantidade enorme, mas você coloca e a uma temperatura de -4 por um período mínimo de 18 horas, de um dia para o outro. E aí, durante aquele período, esses bacilos mesófilos vão crescer e vão produzir alguns bacteriocidas que vão ter esse efeito inibidor. Então, realmente funciona e é muito recomendado para queijo de pH mais alto. Se bem que hoje em dia está sendo usado também até em casca de parmesão para tratamento e alguns queijos semiduros, né? Até mesmo queijo suíço para evitar a ação de oleaduras pequenas que estão competindo com as normais, formadas por INS Lab. O Tom tem feito alguns trabalhos na Argentina com queijo Regianito, eu tenho acompanhado com ele. Então, os resultados são interessantes. Eu acho que é promissor e eu vejo que muitos clientes têm usado, todas as empresas, não só o nosso produto. E eu acho que, então, por isso, mostra que ele realmente que funciona assim, tá bom? Ok, moço, ok. Nós vamos ter tempinho aí, estouramos um pouco tempo, mas temos tempo aí para mais umas 2 perguntas aqui. Quais as medidas que devemos adotar para desacelerar a proteólise e lipólise nos queijos, com o objetivo de aumentar o seu tempo de estocagem e sem perdas significativas na qualidade? Olha, eu acho que o mais interessante realmente seria trabalhar com a temperatura. Quando você trabalha com a temperatura, se você baixar a temperatura de maturação de qualquer queijo, isso é uma coisa mais ou menos óbvia que eu estou falando aqui, né? Você vai, obviamente, diminuir tanto a proteólise quanto a lipólise. A proteólise é mais afetada pelo frio do que a lipólise, tá? Normalmente você freia mais proteólise do que a lipólise quando você baixa a temperatura. Mas você não, vamos dizer assim, vamos ampliar um pouco a resposta, né? Já que a pessoa está falando em termos de estocagem, né? Então eu vou repetir mais ou menos o que eu já falei. Nesse caso, para você diminuir a proteólise, você tem que diminuir a umidade. Porque a proteólise quer dizer o quê? Quer dizer hidrólise de proteína. Você está rompendo um enlace peptídico, né? Através de água, é uma hidrólise, né? Então, se você tiver menos água, acontece no parmesão. Por que o parmesão precisa de 2 anos de cura, né? Porque ele tem pouca água para essa hidrólise, né? Então, você baixando a umidade já é um grande passo. Se você puder subir também o pH, né? Você vai ter um resultado interessante, porque o pH não, o sal.
Porque aí o sal dentro da umidade é a famosa atividade de água, que controla muito o crescimento bacteriano, né? Então, aí você vai ter um efeito também complementar que vai te ajudar, tá? Agora, deixa eu citar uma coisa interessante. Se você está trabalhando com queijo prato, e essa pergunta se refere a queijo prato para você aumentar o tempo de estocagem, eu te recomendaria usar Streptococcus thermophilus puro. Não é um fermento usual em queijo prato. Eu sei disso. Eu sou queijeiro, né? Se usa uma mistura de mesófilos, né? Lactococcus laxicremus, mais Streptococcus thermophilus. Mas você poderá fazer um bom queijo prato só com Streptococcus thermophilus. Bom assim, né? Para mim não vai ser muito bom, não, porque não vai ter sabor quase que nenhum. Ele vai ser um queijo meio morto, assim, né? Mas tem que lembrar que nesse país nosso, queijo prato é de consumo indireto, né? Queijo prato, hoje em dia, é um ingrediente na culinária, em sanduíche, etc., em misto quente. Então, se você fizer um queijo prato como esse, ele vai ser curado, basicamente, pelo fermento e pela ZNS Lab. Então, se você usa um fermento como esse, o risco que você incorre é de amargor, porque você não vai ter tanta peptidólise, porque o Streptococcus thermophilus, ele não é peptidolítico. Então, não é um queijo assim que você tem que tomar um certo cuidado. Por isso, você não pode baixar o teor de sal dele, você tem que manter um teor de sal mais baixo, um pH mais baixo e tudo mais. Mas, normalmente, um queijo prato feito com o Streptococcus thermophilus dura um ano. Eu tenho experiência em grandes empresas do Brasil, já fiz várias vezes, funciona muito bem, tá? Então, ele vai ficar meio sem sabor, mas a proteólise que vai ocorrer é mais a proteólise primária. Depois, esses peptídicos de peso molecular baixo, alguns são amargos, vão ser degradados por NS Lab pouco a pouco. E a respeito da lipólise, queijo não é... Os nossos queijos brasileiros não sofrem quase nada de lipólise, tá? A lipólise aqui no Brasil se refere basicamente a um queijo gorgonzola. É um queijo extremamente lipolizado, gorgonzola, e camembert e brie, devido ao uso de fungos, né? Penicílio, que são muito lipolíticos e proteolíticos. Mas nós temos um bacilo que é muito lipolítico, que é o Lactobacillus helveticus. O Lactobacillus helveticus tem essa capacidade de produzir lipases extracelulares, né? Mesmo que ele morra, ele libera lipases no meio e você vai ter lipólise. Então, qualquer parmesão, por exemplo, você corta um parmesão a temperatura ambiente, você sente o olor, o aroma do parmesão, né? Isso se deve, basicamente, a bacilos. Não apenas o helvético, outros bacilos também. Mas o papel do helvético é preponderante porque ele está em grande quantidade no parmesão. Então, se você quer evitar a lipólise, não usa helvético nesses queijos, tá bom? Ok, moço. Eu vou pedir mais um tempinho aí, para você colocar mais uma enquete aí. Como o Múcio gosta de moto, vamos colocar aquela lá da moto lá. Eu acho interessante. Vamos ver a opinião do pessoal aí. Essa não é uma pergunta muito difícil, não, né? Acho que você pode responder ela fácil, né? O que você precisa dar a resposta para eu saber. Eu estou curioso com essas enquetes aí, né? Depois você mostra para nós anterior qual a porcentagem de respostas que houve em cada quesito, tá bom? E pode deixar. Eu acho que eu iria na Rota 66 no Arizona, sabe? Com certeza, lá para o lado de Williams, que é uma cidade muito bonita que tem ali perto de Flagstaff. Eu já estive lá, né? Então, é muito legal. Eu aconselho. Múcio, aqui está dando Rota 66, com mais votos aí, mas também qualquer lugar já seria um sonho, estão lado a lado aqui, com 40%. Ah, legal, cara. Eu imagino, viu? Ainda mais na motocicleta, né? O sonho de todo mundo. Tá bom. Obrigado, gente. Múcio, a gente está caminhando para a nossa última pergunta e voltando a comentar com todos, nós já estamos juntando as perguntas aqui para a nossa próxima live da semana que vem, ok? Depois eu te passo, né? E agora, terminando, falando um pouco dessa questão de proteólise, né? Seguindo essa mesma linha de raciocínio e assunto, existe o maior risco de amargor nos queijos quando o mesmo é armazenado por um longo tempo?
Como devemos controlar isso? Olha, o amargor em queijo é um fenômeno extremamente complexo, porque ele está relacionado com várias causas, né? Tá? Então, assim, a causa principal, sempre relacionada na literatura, é o excesso de proteólise primária pelo coagulante, tá? Deixa eu explicar o que é proteólise primária e secundária, porque às vezes eu uso o termo e parece que todo mundo sabe, às vezes as pessoas não conhecem. A proteólise primária, nós que trabalhamos diretamente com queijo, físico-química de queijo, já se refere à degradação inicial da proteína, né, por uma enzima, que normalmente é uma pepsina ou uma quimosina, formando peptídeos de peso molecular médio, pequeno, né, em geral. Tá? Não chega à formação de aminoácido. A gente mede essa proteólise, é chamada índice da extensão da maturação, através da determinação da quantidade que está solúvel em ácido clorídrico a pH 4,6. Você faz isso em laboratório pelo Keldon, né? A digestão de proteína. A outro elemento, a proteólise secundária, ela se refere à ação de bactérias, dos fermentos. Então, ela é muito importante quando você quer saber se um fermento está realmente atuando em um queijo. Então, ela vai medir tudo que está para baixo de peptídeos pequenos, aminoácidos, nitrogênio não proteico, ureia, creatina, ácido úrico, tudo que não é proteína mais nem peptídeo, especialmente aminas e aminoácidos. E aí você mede através de ácido tricloracético, TCA 12%. Então, você faz uma diluição, o que ficar solúvel nisso aí, né? Você já sabe que é elemento que está solubilizado como nitrogênio. Então, normalmente, o coalho ele não chega numa proteólise secundária, fica na proteólise primária. E aí, o coalho, geralmente, ele funciona a baixa temperatura. Então, tem que tomar muito cuidado, porque, como eu mencionei, se você colocar um queijo a 5 graus, o coalho continua a maturar esse queijo, continua a quebrar. Se você colocar a 10 e a 15, cada vez mais rápido, né? Então, você tem que usar um coalho de qualidade muito boa, um coalho puro, sem contaminações, né? Sem outras enzimas, né? E eu não me atrevo aqui a dizer, posso falar apenas de coalho de quimosina pura. Porque, por exemplo, parmesão, eu sou uma pessoa que eu defendo o uso de coalho que contém pepsina e parmesão. Eu acho que é importante na formação de vários elementos no queijo parmesão. Se bem que com quimosina pura também funciona. Às vezes você não consegue o mesmo perfil de sabor, mas dá um bom queijo também, né? Mas eu diria assim, que era importante você considerar aquela relação coagulação, a relação CIP, de coagulação e de proteólise. Usar um coalho o menos proteolítico possível, né? E mais de coagulação, tá? E nesse caso, um coalho com quimosina pura seria muito importante. O mais importante que eu entendo, aí, sinceramente, para falar com vocês, é o teor de sal. Porque hoje em dia, eu vou aprofundar um pouquinho para poder complementar a resposta. Os peptídeos amargos em queijo, eles existem tanto na caseína alfa-S1 quanto na caseína beta. São várias frações de caseína que existe no leite, né? As principais são essas que eu mencionei aí, capa, alfa-S1, alfa-S2 e beta-caseína. A beta-caseína ela é muito rica em aminoácidos hidrofóbicos, muito mais do que a alfa-caseína, que são os aminoácidos que estão voltados para dentro da estrutura terciária da caseína. A estrutura da caseína tem várias estruturas, primária, secundária, terciária. Então, eles não são visíveis, eles não são para fora. Mas justamente porque na conformação da estrutura terciária, nós temos vários enlaces iônicos, hidrofóbicos e tudo mais, e tem muito a ver com a força iônica que está presente no queijo. Então, quando você baixa o teor de sal de um queijo, você altera essas forças, esse equilíbrio iônico que existe na estrutura terciária da caseína, e esses aminoácidos ficam expostos, entenderam agora? Esses estão nas cadeias laterais. Então, saindo um pouco da complicação, a beta-caseína é mais rica em peptídeos amargos. Mas eles não aparecem porque tem sal no queijo. Se você faz um queijo com baixo teor de sal, aparece muito. E o queijo amargo. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, você poderão ver que raramente você vê no mercado um queijo com baixo teor de sal. Você vê com baixo teor de gordura, né? Um monte de coisa, mas baixo teor de sal não. Porque é muito difícil fazer um queijo com baixo teor de sal, muito difícil. Se você fizer um queijo com menos de 0,8%, 0,7% de sal, você tem uma chance muito grande de ele amargar. Você pode falar assim, por que um parmesão italiano não amarga, né? Ele tem 0,4, 0,9, 0,8, ou um suíço emmental, 0,8, 0,6. É porque a temperatura de fabricação deles é 54 graus. Então, você quase não tem coalho, não é mesmo? Então, assim, não tem resíduo.
Então, tudo tem que ser levado em consideração. Então, é importantíssimo em queijo de massa semi-cozida, igual o prato, igual a própria mussarela, que eventualmente as temperaturas são baixas no tanque, mesmo na filagem é muito rápido, tem resíduo de coalho. É importante ter um teor de sal bom, porque senão você vai realmente evitar. Então, se o queijo vai ficar estocado por um período mais prolongado, além da temperatura baixa, é fundamental que você tenha realmente um bom teor de sal e usar um coalho realmente de boa qualidade, tá bom? Ok, Múcio. Tem gente aqui já pedindo bis para a noite. Infelizmente não vai dar, mas foram boas perguntas, né? E eu te agradeço mais uma vez aí, né? Acho que em nome da Fermentec, em nome da comunidade queijeira também, por compartilhar aí o seu vasto conhecimento, né, conosco. Você sabe que eu sou seu eterno fã de carteirinha, tive a oportunidade de hoje compartilhar da tua amizade. Então, faço aí os agradecimentos e ficamos aí já marcados para a semana que vem, na mesma nave, no mesmo horário. Você não vai haver resposta a eventuais perguntas de hoje, você vai deixar para a próxima live? Eu já fui colocando algumas, Múcio. A gente já está com o tempo já um pouco já escasso, né? Eu já fui colocando algumas e eu já estou elencando já para as próximas lives. Então, com certeza, muitas das perguntas que foram feitas aqui, com certeza a gente vai colocar em questão na próxima live nossa. Tá bom. Então, antes de encerrar, deixa eu fazer um agradecimento aqui. Eu queria muito agradecer a todos esses companheiros queijeiros de tantos lugares do Brasil e também da América Latina, até mesmo da Espanha e de outros países que estão presentes aqui, do México, né? Eu agradeço muito a presença, prestigiar a Fermentec e a minha presença aqui, né, nessa apresentação. Muito obrigado a vocês. E eu queria também fazer uma homenagem aqui a todos os técnicos da Fermentec que estão me ouvindo, e são vários, eu conheço todos eles, viajo com eles, trabalho com eles, fazem um excelente trabalho. Eu agradeço muito essa maravilha da Fermentec, viu, Nancy? Um time muito bom. A gente sabe que é um time de qualidade, um time técnico muito dedicado. Ele levou tempo para juntar essa turma boa aí, né? O último que entrou, o Daniel, deve estar me escutando em algum lugar por aí, lá em Sulina. Então, eu fico muito satisfeito de poder trabalhar com vocês e ter essa oportunidade também de viajar com o pessoal aí tão amigo da Fermentec, uma família da qual eu sinto que eu faço parte, tá bom? Em nome da Dupont, eu agradeço muito também, tá? Obrigada. Múcio, muito obrigada pela tua participação, muito obrigada a todos os clientes e amigos que interagiram conosco. Eu recebi muitas fotos aqui no WhatsApp, achei muito carinhoso por parte deles, depois a gente vai compartilhar, mas é um momento de descontração que eu acho que é muito saudável pelo desafio que a gente está passando. Então, a mensagem que eu deixo aqui para vocês é que tudo isso vai passar, é uma questão de tempo, pode ser que demore um pouco, mas nós vamos superar tudo isso. Como que a gente supera? Com isso, com esse movimento que a gente está fazendo, de estar muito junto, sentindo que o ser humano é realmente algo de muito valioso que a gente tem. Eu acho que tudo isso só vem a confirmar. Então, o que eu posso oferecer para vocês como forma de agradecimento é muito amor. Dizem que qualquer amor é um pouco de saúde, então é o melhor presente que eu posso oferecer nesse momento para todos vocês, que se mantenham firmes, como nós estamos também. Nós estamos aqui à disposição, a nossa equipe está online, uma parte está trabalhando no nosso CD, mas todos em segurança e sempre muito dispostos a acolher qualquer demanda técnica que vocês tiverem. Está todo mundo online, a nossa equipe está trabalhando normalmente e eu também me coloco à disposição. Então, semana que vem, a gente tem um novo encontro aí marcado. Obrigada à minha equipe que organizou tão bem esse evento. É o primeiro de muitos, mas nota 1000 para vocês. Vocês realmente arrasaram. E quando eu falo arrasaram, Múcio, você é da equipe também, com certeza. Uma pessoa que está no coração. Obrigada ao time da Dupont também, que esteve tão engajado aqui junto conosco. Obrigada, Marcão. Realmente você fez muito bem esse papel, né? E semana que vem, diga.
Eu só queria fazer uma solicitação. Moço, você bebeu e eu fiquei tonto. Manda uma garrafa de Capitã Morgan aqui para casa. Aí a gente fica tonto junto. Vamos. Tem gente Obrigada de olho aí, olha, o Jackson que está me escutando, o Fábio Monteiro, estão me pedindo essa mesma bebida, né? Então eu vou ter que arrumar mais algumas garrafas aí. Eu estava tentando o Gustavo Lima aí, que ficou bebão, né? Mas eu preciso falar de quê? A gente só estava cantando, é muito mais fácil, né? Obrigado, pessoal. Muito Obrigada, gente. Eu queria dar um salve também, Nancy, e ele mandou uma mensagem aqui agora, eu vi no início, e já deixar também o gostinho para as próximas ao nosso amigo Fábio da BIC. Ele é dotado também de tanto cabelo quanto o Múcio, né, Múcio? É verdade, tem uma inveja danada. Esquece, tem muita inveja. Antônio Maurício está escutando isso aí, o grande Antônio Maurício da Barbosa e Marques também, tá bom? Um beijo, Antônio Maurício, super beijo para você. O Fábio vai estar conosco aqui também, nas próximas, tá bom, gente? Eu agradeço a todos vocês aí, espero que isso passe logo, não esconda, tem deixado aí para Nancy, já são mais dessas 3 semanas, né? E aqui em casa tem uma coisa bem peculiar, que aqui em casa existe mais cachorro do que gente, são 5 cachorros contra 3 seres humanos, né? Então, eu estou louco para voltar à atividade. Espero estar na estrada aí o mais rápido possível com todos vocês. Um grande abraço a todos. Muito obrigado. Tá? Obrigado novamente, Múcio, Ki e Nancy aí. Estou de bom pessoal, obrigado pela participação de todos aí. A gente vai encerrando, então, a nossa live. Lembrando que quarta-feira que vem, às 15 horas, teremos outra. É preciso que você faça de novo a sua inscrição. Quem não acompanha a gente ainda pelo Instagram, todo dia a gente vai estar colocando alguma novidade lá. Inclusive, temos algumas novidades referentes a pontos críticos da fabricação da mussarela e várias outras dicas. Quem é novo e não conhece a Fermentec, por favor, acesse fermentec.com.br. Faz parte da cultura da Fermentec fomentar a educação em todos os laticínios do Brasil. Então, acesse a nossa seção de materiais para download. Tem livro do Múcio gratuito lá, tem muito conhecimento disponível. Então, pessoal, agradeço a todos e nos vemos semana que vem. Tchau, tchau. Tchau. Um abraço a todos. Tchau, gente. Tchau.